Olá, meu nome é Cássio. Seja bem-vindo a mais uma atividade educativa da Casa do Baile, o Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. A casa integra o Conjunto Moderno da Pampulha, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Hoje vamos compartilhar com vocês o mini documentário A Casa Museu. Neste mini documentário, vamos conhecer dois importantes períodos da história da casa. Períodos esses em que um outro futuro foi imaginado para esse espaço, diferente da sua vocação original, que era ser um pequeno restaurante dançante no início dos anos 40. A ideia agora, nesses momentos, seria transformar a casa num museu. Vamos ver depoimentos de pessoas que participaram ativamente desses processos, que vivenciaram esses períodos importantes da história. No início dos anos 80, a Casa do Baile estava sem um uso específico e sua arquitetura e paisagismo estavam bastante depredados. Nesse momento, surge a ideia de transformar um espaço numa espécie de um pequeno museu redondo. Participaram desse projeto o artista visual José Alberto Nemer, o arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo que projetou a Casa do Baile originalmente, e o museógrafo francês Pierre-Yves Catel. Nos anos 80, estava em voga a nova museologia, quando os museus no mundo inteiro estavam repensando a sua função social. A ideia deste pequeno museu redondo para a Casa do Baile era traçar uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e transformar em exposições a produção acadêmica e científica da universidade, tornando-a acessível às pessoas. Bom, no início dos anos 80, o prefeito Júlio Lender me convidou para assumir a diretoria de cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Como era um mandato muito curto, era um mandato tampão, eu resolvi atacar dois únicos pontos mais cruciais para a cultura de Belo Horizonte e do Brasil, que era a restauração da Pampulha e criar uma legislação de proteção do patrimônio histórico de Belo Horizonte. Porque a gente é muito estigmatizado pelo barroco. Então, tudo que não é barroco, as pessoas acreditam que não vale. E em Belo Horizonte, vale, porque é uma cidade do final do século XIX, com arquitetura eclética, com arquitetura Art Deco, Art Nouveau, com arquitetura modernista, que é muito importante em Belo Horizonte, e precisava de uma legislação que inibisse um pouco essa descaracterização da cidade. E quanto à Pampulha era o que ela é um patrimônio mundial e ela estava em péssimo estado. Havia um problema inicial, dobrar o Oscar Niemeyer. O Niemeyer tinha brigado com Belo Horizonte, ele tinha publicado naqueles dias, ele tinha publicado na revista Módulo, uma matéria com fotografia que ele mesmo fez, etc., de uma vinda que ele teve em Belo Horizonte e que ele estava indignado com o estado em que a Pampulha se encontrava. Para quebrar esse gelo, eu falei, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer as pazes, o Niemeyer fazer as pazes com a capital. E o Darcy Ribeiro me ajudou muito nisso. O Darcy, num almoço na casa dele, falou, olha, Oscar, tudo que esse cara te pedir, você faz. Isso eu estou te mandando fazer. Resultado, no dia seguinte eu já estava em contato com o Niemeyer e ele topou fazer. A primeira coisa era atacar a Casa do Baile. E nessa época eu dava aula na Universidade Federal de Minas Gerais e eu tinha voltado da Europa, onde eu tinha feito o doutorado, mas tinha feito estágios também em museus, e estava muito empolgado com a ideia de criar um museu onde se pudesse praticar a museografia, a concepção e a edição de exposições. Então, fizemos um convênio, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, para criar um núcleo de museografia, onde o Museu da Pampulha, então o Museu da Casa do Baile, que foi pensado para isso, ela abrigaria
essas exposições temporárias, temáticas e didáticas. Por exemplo, na universidade, um professor fazia uma tese de doutorado sobre, não sei, plantas homeopáticas e medicina popular. Ele trazia essa tese para o núcleo de museografia e esse núcleo de museografia materializava a exposição dessa tese, tornava para o grande público o entendimento de uma ciência baseada e passada pelo crivo da academia, que era o FMG. Conversei com Oscar, ele achou a ideia ótima. Conversei com Pierre Catel, que já estava trabalhando aqui, é um grande amigo, museógrafo, que era museógrafo do Museu Nacional de Artes e Tradições Populares da França, e ele então topou também, e os dois trabalharam em Paris em cima dessa ideia. Ficou sendo chamado de Pequeno Museu Redondo. On s'est rencontrés, disons, à Paris, à Montparnasse, mais j'étais déjà passé à Belo Horizonte, j'avais vu l'espace de la Case au Baile, j'avais vu la Pampoule en général, et c'est à partir de là que j'ai commencé une réflexion pour transformer la Case au Baile, plutôt pour intégrer dans la Case au Baile un espace, disons, de muséographie et de présentation de pièces de collection issues ou venant de différents lieux, disons, du Brésil ou du monde. J'étais charmé par le lieu et par le bâtiment, et j'ai tout de suite vu qu'il ne fallait absolument pas ni contredire, ni cacher, disons, l'harmonie de ce bâtiment. Quand j'ai rencontré Oscar Niemeyer à Paris, il m'a sorti un plan de 1947 de ce bâtiment, un original. Et bien sûr, on a discuté, il m'a demandé à un moment de dessiner sur le plan. J'ai pas pu. C'était impossible pour moi de... Et c'est lui qui a fait le geste, disons, de la vitrine, quand je lui ai expliqué l'intérêt de la localisation de la vitrine à ces endroits. Pourquoi cette vitrine? C'est parce que on ne pouvait pas climatiser l'ensemble du projet, enfin du bâtiment. À l'époque, c'était insensé, puisque c'est un bâtiment qui ne vit qu'avec cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il fallait conserver ça au bâtiment. Dans l'histoire de l'architecture, c'était très important de conserver, disons, la qualité de ce bâtiment. Et la deuxième chose, c'est que si nous voulions faire des expositions issues de différents lieux du monde et de différents matériaux, il était bien évident qu'il fallait avoir un lieu aussi d'exposition et de conservation. Donc cette vitrine qui a été proposée en demi-cercle, au fond de la salle, n'empêchait pas en fait de percevoir l'ensemble de la salle, et permettait de présenter dans cette grande vitrine de plusieurs mètres, 12 mètres ou 15 mètres de long, d'organiser une exposition avec des objets, disons, très différents, voire des expositions thématiques d'archéologie, d'ethnographie et de beaux-arts, avec des objets qui ont la capacité de recevoir du mobilier, et reconstituer un intérieur, etc. Petit, bien sûr. Alors, le deuxième intérêt, c'est que les objets étaient localisés dans un lieu de conservation, mais que le public, lui, continuait à déambuler dans ce lieu, comme à l'époque de la Case au Bail, c'est-à-dire entrer et sortir, conserver la lumière du jour, et ne pas avoir une contrainte, disons, muséologique, comme il y a dans un musée traditionnel. Bien sûr, c'est une salle qui est petite, on ne pouvait pas faire des grandes expositions, mais on avait la capacité de faire des expositions thématiques de grande qualité, et je crois que c'était surtout ça l'objectif, pour que l'exposition, le discours, soit aussi en harmonie et en accord avec, disons, la qualité du bâtiment.
A ideia então era essa e chegamos então, de fato, a fazer o trabalho. O projeto, o Pierre Catel me mandou de Paris, com o Oscar também, o Oscar escrevendo as bases da museografia, as bases do projeto arquitetônico que ele criou, e entreguei tudo isso para a SUDECAP, que era encarregada das obras. E as obras começaram, então, a acontecer. Aconteceram de uma tal forma e satisfatória que, nesse meio tempo, eu deixei a prefeitura. Larguei a prefeitura e fui trabalhar só na universidade. Eu deixei a diretoria de cultura. E me lembro até que eles estavam na fase final do museu. Tanto é que um engenheiro da SUDECAP me procurou e com uma carta da SUDECAP me pedindo que interviesse junto ao Oscar Niemeyer, porque faltavam alguns detalhamentos, mas o Niemeyer queria falar comigo. Então eu fui ao Rio de Janeiro e esse projeto então foi terminado e satisfatoriamente. Só que como eu não estava mais na prefeitura, para inaugurar, eles não tiveram a ideia de me chamar nem de recorrer à universidade. Eles tiveram a ideia de abrigar o salão de humor, até ironia, né? Mas foi o salão de humor de Piracicaba que veio para ser exposto na Casa do Baile. Como eles não sabiam o que fazer com aquilo, o novo prefeito me perguntou, mas como é que é? Tem aquela vitrine e tal. Eu estou querendo instalar ali uma agência bancária. Eu falei, só se os gerentes ficarem na vitrine, porque a vitrine já está pronta, o museu já está montado, com iluminação e tudo. Resultado, ele acabou que o museu degringolou, desmontaram tudo, entregaram para uma pizzaria. Se no início da década de 80 a casa se transforma num pequeno museu, no final dessa mesma década ela volta ao seu uso original, dessa vez se transformando numa pizzaria. Voltam também os problemas de antigamente. A arquitetura e o paisagismo são novamente depredados e degradados. Vendo essa situação crítica, um grupo de artistas, arquitetos, técnicos da área da cultura e do patrimônio se reúnem numa comissão consultiva para repensar o uso desse espaço. Participou desse processo o arquiteto Oscar Niemeyer. A casa é então totalmente restaurada e um novo uso é definido. A casa se transforma no Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, inaugurado em 2002. Função esta que a casa usa até os dias de hoje. A história da Casa do Baile, em Belo Horizonte, ela é muito ligada à história do Museu de Arte da Pampulha, ou Cassino, né, como ele foi anteriormente concebido. E ele funcionava muito de acordo e como um equipamento complementar ao cassino. As pessoas que não tinham recurso financeiro para frequentar o cassino vinham aqui para a Casa do Baile, e a Casa do Baile funcionava mesmo como uma alternativa de lazer na Pampulha em relação ao cassino. E essa história ela acabou quando foi proibido o jogo, em 1946, e aí começou uma grande itinerância de uso, né, tanto do cassino, que mais tarde viria a ser o Museu de Arte da Pampulha, e aqui da Casa do Baile. E ela, como se sabe, né, ela passou por vários usos, muitos deles bastante degradantes para a função que a Casa do Baile deveria ter, a função urbana, a função histórica, a função de memória e a função cultural que a casa deveria ter. Um dos capítulos, eu participei de vários momentos dessa história, né, da Casa do Baile, mas um dos capítulos em que talvez eu tenha participado
com mais efetividade foi no final dos anos 90, quando a prefeitura retoma o destino da Casa do Baile e entende que deveria ser dado um novo uso para esse edifício. Foi na administração do prefeito Célio de Castro e ele achou por bem criar uma comissão para rediscutir o futuro uso desse espaço que nós estamos. Na época eu era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, em Minas Gerais, e era natural que o IAB participasse, então, dessas discussões. E o grupo foi criado para tentar exatamente identificar quais seriam as possibilidades disso. Chegou-se, inclusive, a cogitar a possibilidade do IAB assumir esse espaço, mas isso foi descartado, inclusive em função de retomar a velha parceria Casa do Baile e Cassino, né? Ou Casa do Baile agora e Museu de Arte da Pampulha, e a Casa do Baile passar então a ser mais um dos salões de exposição, mais um dos salões do Museu de Arte da Pampulha. Então isso é o que ficou vislumbrado, acordado naquela época, mas era importante também a gente definir qual seria, vamos dizer, a especificidade do que seria exposto aqui. E essa especificidade, ela nasceu até muito por conta da presença do IAB na comissão, que talvez fosse interessante esse espaço ser destinado a um centro de referência da arquitetura, urbanismo e design. Isso porque a Pampulha tinha uma história muito rica, e tem uma história muito rica, e essa história ela não era contada em lugar nenhum, né? Então, a ideia de que a Casa do Baile pudesse se inserir nas mostras sobre urbanismo em Belo Horizonte e arquitetura foi muito bem acatada, e com isso a Casa do Baile ganhou essa vocação que ela tem hoje. O Alpino entra aqui com um restaurante que eu não me lembro bem, parece que passou para pizzaria, foi outra coisa, teve dois destinos e detonou isso aqui muito realmente. Eu não frequentei esse restaurante, eu não me lembro o que estava acontecendo aqui com relação ao prédio. Mas quando o Alpino saiu, eu era diretora do Museu de Arte da Pampulha e não sei se era o prefeito, alguém da Secretaria de Cultura, o que foi, me entregar esse prédio para eu olhar e ver o que poderia ser feito aqui. Eu vim aqui. Aí eu fiquei horrorizada. Primeiro porque os tacos tinham sido retirados de Peroba do Campo e não existe mais. Eles tinham arrebentado aqui, todo esse pedaço aqui, tinham colocado uma murada de cimento, fazendo uma espécie de um banco redondo aqui, e tinham destruído isso aqui. Depois tinha uma pista de dança também, que eu me lembro, também uma figura redonda, circular, que também foi arrebentada. Eu não sei por que uma pizzaria ou que se seguiu a ela virou uma pista de dança também aqui dentro. Enfim, eu cheguei aqui, vi o estado, entrei em contato com o IEFA, para ver o que o IEFA falava disso. Na realidade, gastou-se muito pouco com a restauração, mas a gente conseguiu fazer uma coisa digna. O IEFA, na época, é que conseguiu encontrar esses tacos de Peroba do Campo, que tem no Museu de Arte da Pampulha e que o Oscar Niemeyer usou na arquitetura dele, aqui de Belo Horizonte, eu acho que em outros lugares também. Então, toda a parte que estava arrebentada foi refeita com esse taco de Peroba do Campo, que o IEFA descobriu onde tinha e adquiriu e foi colocado aqui. E nós pensamos num destino também para cá, né? O que poderia ser esse destino. E a gente pensou exatamente, primeiro, que fosse um destino assim voltado para a arquitetura da Pampulha.
eu acho que foi montada uma exposição chamada Arquitetura e a Vida. Foi a primeira que nós montamos, com painéis desenhados pelo Oscar Niemeyer. E aqui, eu acho que daqui da Pampulha e um pouco também, acho que do Rio, eu não me lembro. Tinha uns textos também, isso aí eu não me lembro muito bem. Mas, enfim, a primeira exposição que foi montada, que eu me lembro, chamava-se Arquitetura e a Vida, e era em cima da arquitetura do Niemeyer. E eu, durante muito tempo, eu fiquei mais ou menos na direção da Casa do Baile. Eu acho que a gente montou outras exposições, eu ficava na direção do Museu de Arte da Pampulha e estendendo um pouco daquele conceito de arte moderna e de arquitetura, especialmente aqui para esse museu. Mas, enfim, eu fiquei durante algum tempo, até que eles acharam que isso aqui podia ter uma direção individual, independente, lá do Museu de Arte da Pampulha. Então, criou-se aqui esse espaço com uma diretoria e alguns funcionários que vieram para cá e aí assumiram o espaço, e o espaço se tornou independente do Museu de Arte da Pampulha. Então, a história para mim foi essa. Então, Oscar Niemeyer, ele fez o desenho entendendo qual a estratégia projetual que seria mais adequada a garantir a beleza do espaço, a garantir as suas características, e o escritório do Vevec da Marisa desenvolveu o projeto final, o projeto executivo. O traço do Oscar Niemeyer para essa adaptação é muito interessante, muito respeitoso, porque surgiu uma necessidade nova, sendo um centro de referência em arquitetura, urbanismo e design, que era a necessidade de ter um pequeno auditório ou uma sala para exposições. E isso era uma dificuldade projetual muito complexa, porque o prédio ele tem uma circularidade que dificilmente poderia ser conspurcada. Então, o Oscar faz, a ideia do Oscar Niemeyer é muito bonita, muito simples e muito bonita, como é a característica da sua arquitetura. Ele cria uma parede curva paralela ao perímetro externo, com uma característica quase que de um painel, e separa esse painel do resto do prédio por duas lâminas de vidro. Então, ele consegue, com isso, quase que inserir um auditório dentro de um espaço circular pré-existente, como se fosse quase um painel de exposição dentro do espaço circular. Então, ele é um traço genial e que ele faz com muita maestria, como é característico da sua obra. Mais tarde, esse painel acabou recebendo uns croquis dele, croquis que foram feitos de uma maneira muito informal. Naquele momento, ele tinha talvez um hidrocor, um pincel atômico à sua disposição, e começou a fazer desenhos numa parede branca, claro, sem nenhuma pretensão de que aquele fosse o painel da Casa do Baile. Mas aquela espontaneidade do traço dele, aquele momento que ele estava vivendo, fizeram com que depois esses traços deles eles ganhassem, se tornassem definitivos, né? E hoje seja um painel que nós respeitamos como incorporados à memória da casa e tratamos de preservar da melhor maneira possível, embora ele não tivesse sido feito para ser o painel da Casa do Baile. Mas a Casa do Baile ela tem uma característica que é muito rica, que é exatamente esse casamento do edifício com o espaço externo. Enquanto os outros edifícios a gente consegue perceber um jardim e o prédio, né? Ou seja, a arquitetura muitas vezes ela se distingue da paisagem, ou pelo menos ela é percebida distintamente em relação à paisagem. A Casa do Baile ela é uma integração muito grande dos jardins com o edifício. E essa varanda circular, né, essa varanda serpenteante, ela cria uma zona de transição entre prédio e jardim
que é de uma riqueza maravilhosa, né? E é uma arquitetura muito singela, se a gente for considerar o seu tamanho, considerar a sua construção, que era uma construção barata, né? Uma construção bem despojada, e o Oscar Niemeyer consegue tirar uma expressividade muito grande com poucos recursos, vamos dizer, disponíveis na época. E faz um casamento muito grande com os jardins do Burle Marx. Então a gente tem aqui uma joia da arquitetura mundial, com simplicidade e uma expressividade maravilhosa. Eu acho que de repente se encontrou o caminho aqui para a Casa do Baile. Eu acho que ela está representando um espaço cultural em Belo Horizonte, social e cultural, muito ligado ao designer, à arquitetura, e eu acho que esse é o destino dela, como nós já tínhamos pensado. Eu acho que foi muito bem sucedida. Espero que vocês tenham gostado deste mini documentário. Hoje nós podemos aprender como a Casa do Baile se transformou numa espécie de museu. Fica também o convite para, quando der e respeitando os protocolos de segurança, você venha fazer uma visita conosco. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!